Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nós continuamos aqui, né, com a nossa turma de G3, no nível de mergulhador na trilha do Alicerce. E para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou o professor Rafael. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos de conjunções, pronomes, e a gente vai ver um gênero textual também, tá bom? Mas, basicamente, a gente vai ver a revisão de conjunções e pronomes ao longo dessa aula. Então, para quem não pegou, para o pessoal de casa que está assistindo, corre lá e pega lápis, caderno e borracha rapidinho para a gente começar a aula, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mindfulness. Hoje, Mindfulness, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e comecem a sentir o corpo de vocês. Sintam os seus pés tocando o chão, se vocês estiverem encostados os pés no chão, ou onde seus pés estiverem. Percebam como vocês estão se sentindo, se o corpo de vocês está com algum incômodo, com alguma sensação de cansaço, ou algum lugar dolorido. Tentem encontrar e sentir as sensações, né, que o corpo de vocês está mandando. Enquanto isso, pessoal, eu quero que vocês comecem a encontrar um ritmo para a respiração de vocês. Inspirem profundamente, segura um pouco e solta. Inspira profundamente, segura um pouco e solta. E mantendo esse ritmo, continue sentindo o corpo de vocês. Sintam seus ombros, a sua cabeça, os seus braços, os dedos das mãos, dos pés. Percebam se vocês estão confortáveis. Se não estiverem, encontrem uma posição que deixem vocês mais confortáveis. E continuem inspirando, segurando um pouco e solta. Inspira, segura um pouco e solta. E mais uma vez, buscando relaxar o máximo possível, inspira, segura um pouco e solta. E pela última vez, inspira, segura e esvazia tudo. Muito bom, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Como eu disse, né, na aula passada, a gente viu sobre a divisão das aldeias, a gente viu sobre a história da Ali, fizemos a oficina do pensar, né, que foi você se apresentando, e além disso a gente relembrou também os advérbios, as conjunções e as preposições. Vocês lembram? Dividi vocês em grupos e a gente relembrou o que eram advérbios, conjunções e preposições. Hoje, oi? Vamos nessa Satã Alzheimer. Só pra te relembrar isso. Não ouvi, João. Vamos nessa Satã Alzheimer. Passou uma semaninha. Se pergunta, o conteúdo da semana passada? Então vai ficar assim, ó. Não lembram, né? Uhum. Mas é para lembrar. Por isso que eu estou trazendo de novo um conceito que a gente já viu para a gente fazer revisão, justamente para vocês não esquecerem mais, para vocês fundamentarem esse conhecimento. Então, é por isso que eu trouxe hoje de novo para vocês conjunções,
pronomes e gênero textual, tá bom? Então, para começar, pessoal, vocês lembram o que são conjunções? Quem lembra o que são conjunções? É de ligar as duas palavras, não é? Isso. As conjunções, elas são um termo que liga duas orações ou duas palavras que têm o mesmo valor gramatical e estabelecem uma relação, né, entre essas duas orações ou duas palavras. A gente viu, né, que as preposições, pessoal, as preposições também fazem o papel de ligar uma palavra à outra, mas as preposições não estabelecem uma relação só de palavras ou orações que têm o mesmo valor gramatical. As conjunções, sim, elas só ligam uma palavra à outra ou uma oração à outra, desde que tenham o mesmo valor gramatical, desde que exerçam o mesmo papel, tá bom? A gente tem aqui, por exemplo, olha, ele joga futebol e basquete. Futebol e basquete não são um termo que tem semelhança? Não são um esporte? Então, as conjunções, no caso, a conjunção e, faz a função de ligar futebol e basquete, que são duas palavras que têm o mesmo valor, que são substantivos, certo? Muito bem. Então, segundo exemplo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Eu iria ao jogo é uma oração, estou sem companhia é outra oração, e a conjunção mas exerce o papel de ligar essas duas orações. Deu para perceber isso? Vocês lembram que eu falei para vocês que todas as vezes que aparecer a letra E não acentuada, ela vai ser uma conjunção, e todas as vezes que aparecer a letra E acentuada, ela vai ser um verbo? Lembram disso? Então, a letra E, isso, então é para gravar. A letra E acentuada é sempre verbo. Vou até anotar aqui. Tem acento, é sempre conjunção. Tá bom? Vou até anotar aqui. Boa, anota aí, João. Desculpa, Caio. Anota aí. De boa, de boa. Então, vamos lá. As conjunções, pessoal, assim como outras classes de palavras, elas têm algumas classificações. As conjunções, elas são classificadas em dois grupos, que são as conjunções coordenativas e as subordinativas. As coordenativas, elas exercem a função de ligar duas orações independentes, ou seja, duas orações que sozinhas têm um sentido completo. E elas são divididas em 5 tipos que vocês vão ver aqui. Mas o que vocês precisam lembrar? Que as conjunções coordenativas, elas ligam orações que existem independente das conjunções. Elas não precisam das conjunções para ter um sentido completo, tá bom? Alguns exemplos são, por exemplo, as conjunções aditivas, coordenativas aditivas. Pedro é educado e gentil. O E está ali entre educado e gentil. Se não existisse o E ali, seria Pedro é educado. Não tem o sentido completo essa oração sozinha? Pedro é educado? Ué. Sim. Então, quer dizer que se tem uma conjunção ali na frente, ela vai ser uma conjunção coordenativa, ou seja, ela liga uma oração independente a uma outra palavrinha, tá bom? Ali a gente está vendo que é o mesmo, que Pedro é educado e Pedro é gentil. Além disso, a gente tem as conjunções adversativas, né, que são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, que aqui a gente tem como exemplo, não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. A gente vê que há ligação entre duas orações, que são não se esforçou muito, obteve um bom resultado. E ali o porém faz a relação adversativa, né? Dentro da oração. Mas essas duas orações também são independentes. Elas têm todo o sentido separadas. Não obteve um bom resultado, não se esforçou muito. Além disso, a gente tem as conjunções alternativas, que são ou, ora, quer, já.
Por exemplo, ou você estuda ou você trabalha. A gente também tem as conjunções conclusivas, que são logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte. E vamos lá, o exemplo. Possui um bom histórico profissional, logo, não ficarás desempregado. E as explicativas, que são que, porquê, por quanto, pois, dentre outras. Não compareci à festa porque não fui convidada. Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Ok. Então, olha só, pessoal. A gente tem as conjunções coordenativas, como eu disse para vocês, que elas ligam duas orações independentes. E a gente tem as conjunções subordinativas. Como o nome já diz, elas exercem um papel de subordinação, ou seja, uma oração depende da outra para ter o sentido completo. E essas, elas já são divididas em 10 tipos, que são causais, porque, uma vez que, sendo que, visto que, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais, temporais. E existem vários e vários e vários exemplos dessas, que eu vou escolher alguns para ler para vocês, mas o importante é que vocês saibam identificar que são conjunções. Por exemplo, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Poderia ser substituído, por exemplo, uma vez que estava frio, resolvemos adiar o passeio. Porque estava frio, resolvemos adiar o passeio. Ou seja, porque estava frio é uma oração que depende da outra, que é resolvemos adiar o passeio para ter o sentido completo, tá bom? Deu para perceber que essas orações, esses exemplos aqui, a gente percebe que uma oração depende da outra para ter um sentido completo? Ou vocês não conseguiram identificar isso? Tá confuso ainda? Mais ou menos. Ô, professor, Oi, João. ó, dá para entender, tipo, uma palavra que eu tô falando agora vai depender da outra para continuar a frase, não é? Vou tentar ilustrar melhor aqui para vocês. Só um segundinho. Para vocês entenderem. Só pegar uma canetinha aqui. Opa, opa, opa. Só pegar uma canetinha aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só. Por exemplo, a menina era delicada como uma flor. Como uma flor é uma oração. E aqui, a menina era delicada é outra oração. E a conjunção como, ela liga essa oração aqui, ó, a outra oração. Como uma flor tem um sentido completo sozinho? Com uma flor? É, como uma flor. Como uma flor? Isso. Se você ouve como uma flor, você vai perguntar o quê? O que é como uma flor? E aí, a outra oração é a que completa o sentido. Opa, deixa eu tirar esse riscadinho aqui. A outra oração é a que completa o sentido de como uma flor, não é? Ué. Isso, ou Dá mais sentido. seja, uma flor é subordinada, em outras palavras, dependente de a menina era delicada. Porque a menina era delicada, ela tem um sentido completo, sozinha. Só que uma flor, como uma flor, ela não tem o sentido completo sozinha. Então, ela é subordinada à menina era delicada. Deu para entender agora? Vou dar outro exemplo aqui. Só um segundo que eu tirei a caneta. Vamos lá. Uma oração depende da outra para ter sentido. Isso, exatamente, João. A oração ela é subordinada quando ela depende da outra para ter um sentido completo. E é isso que as conjunções subordinativas fazem. Elas ligam uma oração que é dependente da outra, entendeu? Vamos lá a outro exemplo aqui, ó. Conforme, não. Embora, que é uma conjunção. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Aqui, ó,
resolvi terminar a relação é uma oração completa e independente. Mas gostasse muito dele tem um sentido completo? Você não vai falar. Não muito, né? Porque você não gosta, tipo, muito dele. Sim, Tipo, gostasse muito dele, embora gostasse muito dele. Embora gostasse muito dele, mas e aí? Fica faltando coisas, não fica? Então, é para isso que a conjunção está aí. Deixa eu ver. Deu para entender, pessoal? Essa relação de subordinação, o que é subordinação? Sim. Subordinação é quando uma frase depende da outra para ter o seu sentido completo. E essas conjunções subordinativas, elas ligam uma oração que é independente a uma oração que é dependente dela. Entenderam? Sim. Por algum motivo, sua voz acelerou para mim. Deve ser a internet. Mas o que eu disse foi que Provavelmente. as conjunções subordinativas, elas exercem a função de ligar uma oração independente a outra oração dependente, ou uma palavra a uma oração dependente. Tá bom? Sim. Então, beleza, pessoal. Vou passar aqui para o próximo. E o próximo são os pronomes. Vocês lembram o que são pronomes? Pronomes é um pouquinho mais fácil, só que a gente viu pronomes lá atrás, bem no início da sprint passada. Eu lembro Vocês lembram? pronome. Até hoje eu uso pronome, tipo, pronome. Pronome fala, doido. Pronome Sabe? possessivo. Ela, dele, deles, elas. Minha, Na seu, internet muito tem até bem. o pessoal que usa pronome neutro. E virou Isso, meme. existe isso. Existe isso mesmo. Então, olha só, pessoal, os pronomes, eles são uma classe de palavras, né, que representam, na verdade, que substituem um substantivo. Elas substituem ou elas acompanham o substantivo, tá bom? Mas como assim? A gente tem os pronomes, que são divididos em 7 tipos. A gente tem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles substituem os substantivos. Por exemplo, quando eu digo, o Caio faltou à aula, ele me disse que estava doente. Quando eu disse, Caio faltou à aula, ele me disse que estava doente, esse ele é um pronome pessoal. E esse pronome pessoal faz com que eu não precise repetir o nome do Caio novamente. Entendeu? Então, Eu uso muito isso no texto. o pronome pessoal, ele substitui o substantivo. Além disso, a gente tem os pronomes possessivos, como a Joana falou, que é meu, minha, seu, dela, dele. Os pronomes demonstrativos, como aquele, aquela, que, como o nome já diz, demonstram, mostram alguma coisa, né? Os pronomes de tratamento, por exemplo, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa majestade. Os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Ok, pessoal? Uma coisa que mineiro usa muito, o pronome demonstrativo. Aquele trem ali, ó. Na verdade, exatamente. Aquele é um pronome demonstrativo que a gente usa bastante. Muda que a gente coloca trem no meio, sabe? Vocês têm alguma Qualquer dúvida sobre? Vocês têm pessoa alguma vira um trem. dúvida? Oi, Joana, pode Oi? falar? Qualquer pessoa é um trem, qualquer comida é um trem, qualquer ser vivo é um trem, qualquer objeto inanimado é um trem. Normal. E o pior é que os mineiros sabem do que você está falando. Você fala, é esse trem aí, é esse trem. Eles E A sabem. gente não erra o trem. Sim, esse negócio aí. Quando um mineiro nasce, ele fala. Toda vez que vai falar um trem, ele vai saber que aquele trem é aquele trem. Por exemplo, Sim. esqueci o nome daquele trem. Aquela panela ali, sabe? Ou então de vez em quando a gente fala, nossa, esqueci o nome daquele trem. Aquele trem de andar, ou aquele trem de fazer comida. A gente Então, aí ele fica no trem. que trem. Ensinando pessoas que não são mineiras ao sotaque mineiro. Muito bem, pessoal. Agora eu queria relembrar uma coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu queria perguntar para vocês. A gente viu que os pronomes, eles substituem os substantivos. Mas o que são substantivos? Substantivos são tudo que dá pra julgar, não é? Que dá nome É o quê? a alguma coisa. Que denomina alguma coisa, que dá porque tá- nome.
Exatamente. Isso. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. Ou E vocês seja, lembram as classificações dos substantivos? sim, tem um substantivo próprio, tem um substantivo comum, o abstrato, tem um monte de substantivo. Isso, muito bem. A gente tem o substantivo comum, que são os substantivos genéricos, não é? Substantivos comuns, eles dão nome às coisas genéricas. É Por o exemplo, mesa. famoso. É o famoso. Só botei por botar mesmo. Não, na verdade, João, é porque eles não são específicos. Eles dão nomes universais, vou dizer assim. Por exemplo, na língua portuguesa, mesa vai ser mesa em qualquer lugar e vai se escrever como mesa em qualquer lugar. Na língua portuguesa, cortina vai ser cortina em qualquer lugar e escrever cortina da mesma forma, que são ao contrário dos nomes próprios. Porque, por exemplo, nomes próprios, eles podem variar na escrita, como, por exemplo, Caio, tem Caio que o Caio do Caio escreve com K, mas outro sim. Caio pode escrever com C, pode escrever com Y, pode escrever com I, tipo, o I pode ser substituído pelo Y. Sim, é verdade. Você pode escrever um Caio com K, Y e no final, sabe? Caio. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem os substantivos comuns, que são, a gente fala que eles são genéricos, mas na verdade eles são universais, né? Assim, dentro da língua, não vai variar a escrita daquele substantivo, ele vai ser aquele substantivo e vai escrever daquela forma. Agora, os substantivos próprios, nesse aspecto, eles já variam, eles podem ser escritos, pode mudar a escrita, eles são sempre escritos em letra maiúscula, os substantivos próprios sempre se iniciam por letra maiúscula, tá bom? E além dos nomes de pessoas, podem ser nomes de cidade, nomes de países, né? Empresas, todo nome que é próprio, ele vai ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Oi, Uma Caio. coisa. Outro negócio que se escreve com só letra, no caso, se inicia só com letra maiúscula, são os substantivos pátrios, que no caso são os países, estados, né? Na verdade, não. O que acontece? O nome do país, ele é escrito em letra maiúscula. Mas substantivo pátrio, por exemplo, na verdade, são adjetivos pátrios, não são É substantivos. verdade, adjetivo. São adjetivos pátrios e eles não são escritos em letra maiúscula. Por exemplo, brasileiro. Brasileiro eu não preciso escrever com letra maiúscula, mas Brasil eu preciso. Entendeu? Então, olha só. A gente tem substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto. Quem sabe o que é substantivo concreto? Concreto? Eu posso falar? Eu posso falar? Pode. Uma confusão de substantivo que eu nem lembro. Pedra, né? E tem o pegulho, que é o Concreto. Não. Oi, Joana, peraí que eu ouvi só pela metade o que você falou, Joana. Não foi uma piada, que é um dos que eu me lembro, na verdade. Concreto E o pegulho, que é a palavra derivada do substantivo pedra. Entendi, Joana. Olha só. um ótimo exemplo. A Joana Eu sei o que é. deu um bom exemplo de pedra. Pedra você não consegue. Quando você fala pedra, você não imagina uma coisa física, assim, que você consegue pegar, que você consegue encostar? Eu imagino uma pedra. Isso, exatamente. Você tem uma dimensão de forma de pedra, né? Você olha, você sabe que a pedra possivelmente é pesada, ela pode ser pontiaguda, mas você tem uma imagem da pedra, não tem? Quando você imagina pedra, eu sei que cada um imagina uma forma de pedra, mas você tem uma ideia da pedra. Agora, quando você imagina a tristeza, por exemplo. Imagina a tristeza. Imagina uma tristeza lá de divertidamente, não? Assim, você já imagina a tristeza em forma concreta, que é um personagem que eles criaram. Mas você não consegue imaginar o sentimento tristeza como uma forma do mesmo modo. Eu também imagino lágrima. Mas aí lágrima já é um substantivo que é concreto, né? Porque você consegue pegar a lágrima, não consegue?
Então, É o verdade. substantivo abstrato, você não tem a ideia dele de uma forma nesse substantivo. E você não consegue apalpar, pegar, tá bom? Tipo, É, falando como se ela fosse uma lágrima. As leis da física não permitem isso, mas dá para lágrimas. sim, Tipo, olha só, uma então, coisa que tem a ver com a física, hoje eu tava vendo um episódio de Inazuma Eleven Orion, que os bichos, os caras ficam no ar por 5 minutos. Eu exagerei, sério, mas foi muito tempo. A lei da física não permite isso. olha só. Só os animes mesmo. Então, pessoal, os substantivos concretos, eles são palpáveis, como o exemplo da pedra. Os substantivos abstratos, eles existem no campo dos sentimentos, das emoções, né, do nosso imaginário. Então, ou seja, os substantivos abstratos, como amor, paixão, tristeza, a gente não consegue apalpar. Então, quer dizer que eles são abstratos. Além disso, a gente também tem os substantivos compostos e os substantivos simples. Vocês sabem o que são substantivos simples e os compostos? Simples, eu tava tentando lembrar o nome desse substantivo, mas eu não lembrava. Como o nome já diz, substantivo simples. Uma palavra que, tipo, Que é formado por um radical só, certo? é simples, basicamente só... falando, né? Porque você tem uma palavra. Isso, exatamente. Então, os substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra. E os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, como pé de moleque, por exemplo. Oi, João. Tipo, panela. Panela é simples. Tampa de panela, né? Porque tem uma tampa de panela pro meu lado. Vou pegar um exemplo aqui que não tem como imaginar em modo físico, o ar. O que vem a primeira coisa na sua cabeça? Olha só, João. O ar ele não é abstrato, porque apesar de a gente não conseguir saber a forma do ar, sabe? Você não consegue sentir o ar apalpando, Vou pegar a ele mão. tem a sua fórmula física, ele é um componente químico que existe, né? Ele existe aqui na nossa realidade. Quando você respira, você sente o ar. Então, assim, o ar, ele ainda é um substância concreto, tá bom, João? Dependendo, ele até é concreto. Dependendo. Não, ele sempre vai ser concreto, João. Os substantivos que não são concretos são só os relacionados aos estados de espírito, as emoções, os sentimentos, tá bom? O restante é tudo substantivo concreto, tudo que existe aqui na nossa realidade e tem, de certo modo, uma forma. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Zero questions. Boa. Não! Então é isso. Vamos fazer uma pausa. Ok, muito bem. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nós continuamos, né, com a nossa turma de G3, no nível de mergulhador da trilha do Alicerce. E para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. E eu sou o professor Rafael. E hoje, pessoal, a gente vai praticar classe de palavras por meio de um joguinho de Word Wall e a gente vai fazer uma produção textual. Para isso, pessoal, a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha para fazer algumas anotações. Então, quem não tiver com esse material aí, corre lá e pega rapidinho, porque ainda dá tempo, tá bom? Bom, o nosso Mindfulness de hoje, pessoal. Eu vou pedir o seguinte, para que vocês prestem atenção com os olhos abertos em cada parte dessa tela e escolham uma parte para vocês observarem detalhadamente. Escolha um ponto dessa tela e observe detalhadamente. Quero que você fique durante o nosso Mindfulness só observando essa parte da tela. Enquanto vocês observam, quero que vocês respirem fundo. Conte até 3. 1, 2, 3. E solta. Mais uma vez, inspira, observando a tela. Solta.
Inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. Segura. E solta. E pela última vez, inspira. Segura. E solta. Bom. Bom, pessoal, eu observei a parte do V que está entre o T, sabe? Essa parte entre o T e o V do LCS-TV. E eu nunca tinha percebido que fica meio um vai e vem assim na moldura do V. Nunca tinha percebido isso. E você, Camila, o que você percebeu de diferente na tela? Você está mutada, Camila. Liga a câmera sem Eu querer. observei de diferente que tem 3 bolinhas assim nas flores, são 3 bolinhas, uma central e 2 do lado. Boa, bem legal. E Henrique Peixoto? Oi. Você percebeu alguma coisa diferente que você nunca tinha observado antes na tela? Acho que não. Não, tudo bem. Caio, você percebeu alguma coisa de diferente na tela que vocês nunca tinham observado antes? Não. Eu fiquei olhando para essa flor aqui, rosa. Boa, flor de lótus, muito bem. Isso. Joana? Eu também observei a flor de lótus e eu contei ela tem 14 ou 13 pétalas. Assim que dá pra olhar daqui. Boa, muito bem, Joana. Ana Beatriz? Eu fiquei olhando esse negocinho bem onde é que sai fumaça, que eu não sei muito bem o que que é. É um incenso. Isso, um incenso. João? A única coisa que eu notei que ninguém viu são as 9 estrelinhas ali no canto inferior esquerdo. Vamos dar uma Boa. Pode falar, João. Eu já percebi, falar a verdade. Muito bem, João. Elas quase Eu também quase vi, é passam. porque eu pensei que tinha. Elas quase passam despercebidas. Muito boa, João. Rafa, você percebeu alguma coisa? Jenny, sim. Tem uma flor de lótus aqui em cima e ela tem um tracinho preto bem forte. Eu nunca tinha percebido ele. Eu sempre vi, né? E sempre fiquei curioso por ter tantas lótus assim. Só que esse tracinho me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, que legal. Aí consegui prender atenção com muita facilidade e eu agarrei nele. Boa. Muito bem. Vocês viram que quando a gente observa as coisas com mais atenção, a gente encontra coisas que a gente não tinha percebido? Sim, sim. Essa é a intenção do Mindfulness, que a gente consiga se concentrar a ponto de perceber coisas que a gente não tinha percebido enquanto a gente está estudando, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Na aula passada, vocês lembram o que a gente viu? Sim, condições, pronomes e revisão de gênero textual. Isso. E vocês lembram quais atividades que a gente fez? A gente fez aquela atividade lá em grupo, onde eu entro pegando os negócios mais easy, né? Boa, dividi vocês em grupos, né? E cada grupo ficou com conjunções, ou com pronomes, ou com adjetivos. E além disso, o que a gente viu de gênero textual? Vocês lembram? A gente leu um texto. Você lembra do que esse texto falava? Ele falava sobre Axolotes.
Não, não. O texto do Axolotl foi na semana passada. O texto dessa semana foi aquele sobre a amizade, Foi lembra? sobre as pessoas Foi sobre esconderem o poder. os erros dela, como se errar não fosse humano. E o pior é que as pessoas, quando descobrem isso, ficam mais revoltadas ainda, sendo que elas cometem os mesmos erros ou erros até piores, mas errar é humano, as pessoas esquecem disso. Isso, muito bem. Foi exatamente sobre isso que falava o texto, Joana. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Esse joguinho, vocês estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. Boa. Então, olha só. Vocês vão fazer o seguinte. Eu vou seguir pela minha ordem. A ordem vai ser Caio, João, Joana e Henrique Queiroz. Então, eu vou dar a primeira carta e chamar o Caio para responder. Se você responder certo, eu quero que você anote um pontinho para você. Se você não responder, não souber ou não responder certo, você não anota pontos, tá bom? Combinado? E depois, no final, eu quero ver quantos pontos vocês ficaram. Vamos lá, então, pessoal. Primeira carta, Caio. Você sabe um exemplo de advérbio de dúvida, Caio? 30 segundos para responder. De um advérbio de dúvida. Advérbio é aquele lá de onde você junta as palavras, né? Isso. Junta as palavras. Acho que seria tudo bem. Não, não seria. Não. Mas vamos lá. Vou passar agora o João. Tá bom? João, um exemplo de substantivo coletivo. Lembra só, o que é substantivo e o que é substantivo coletivo. João, substantivo coletivo. Um exemplo de substantivo coletivo, João. Um substantivo coletivo? Sim. Já foi a nós, mas não é. Nós vamos fazer... Não, substantivo é uma palavra só, né? E tem que ser um substantivo coletivo. Dá um exemplo aí de qualquer substantivo para ter uma ideia. Eu esqueci. Não posso dar exemplo, mas eu vou retomar com vocês, então. Vou passar para o próximo, que vai ser a Joana. Mas substantivo coletivo é um substantivo que agrupa outras coisas. Por exemplo, substantivo coletivo de bois é manada. Então, manada é substantivo coletivo de bois. Alcateia é substantivo coletivo... Peixe, cardume, chave, molho. Isso. Muito bem. Muito bom, Joana. Deu Alzheimer. Joana, o que é uma preposição essencial? Você lembra? Olha só, tem 30 segundos. Pode ir. 30 segundos. De é preposição? De é preposição. Então, eu acho que de. Boa. Eu preciso exemplificar ou falar o que é? Você precisa falar o que é. Sim. Eu acho que é aquilo que vai mais direto ao ponto. Tipo, você vai comprar um sorvete. Eu quero um sorvete de chocolate com morango. Mais ou menos, Joana. Deixa eu explicar. Vou relembrar com vocês. Eu expliquei para vocês que existem 2 tipos de preposições e um desses tipos é a preposição essencial. A preposição essencial, pessoal, é a preposição que ela não pode ser utilizada dentro de uma frase, de uma oração, com outro valor que não seja de preposição. Porque tem outras preposições que elas podem assumir o papel de outra coisa. Elas podem ser preposição em algum momento e em algum momento elas não serem mais preposição, dependendo do contexto. As preposições essenciais, elas não fazem isso. Elas sempre vão ser preposição em qualquer momento que ela aparecer, tá bom? Sim. Então, eu marquei ou não um ponto? Olha, eu vou deixar você marcar um ponto porque você deu um exemplo de preposição essencial e era uma preposição essencial, tá bom? Aí o Henrique Queiroz e depois o Andrew. O Henrique Queiroz,
O que que é? Nossa, essa é bem fácil. O que que é um adjetivo? Henrique Queiroz. Eu vou falando. Você erra o Peraí. Ah, Humberto. ele tá abrindo o microfone. Espera um pouquinho. Como é que fica? Oi, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, boa. Um adjetivo é uma característica, é Beleza. uma qualidade. Isso, muito bem. Pode marcar um pontinho aí para você. Então, o adjetivo é uma palavra que dá característica, que dá qualidade, né, para um substantivo. Muito bem. Próximo, de novo. Ah, Andrew. Próximo é o Andrew. Andrew, o que que é uma Dê um exemplo de interjeição, Andrew. Ah, exemplo de interjeição é uai. Uau. Boa. Muito Uai bem. também tem outra coisa. Sabe quando você tá lá em São Paulo, tipo, um pouco perto da capital, de São Paulo? Aí chega alguém e fala, pode ir pá. Também é uma produção. Boa, muito bem. Olha só, Andrew, você não estava aqui quando a gente começou. É para você marcar um pontinho. Toda vez que você acertar, você anota um pontinho aí, tá? Beleza. De novo, Caio. O que são advérbios, Caio? Advérbios são as palavras que juntam as palavras, não? São as palavras o quê? São as que juntam as palavras, os advérbios. Eu não São os entendi de novo. São as palavras? São os negócios que juntam as palavras, os advérbios. Não, Caio. Eu vou deixar mais para frente para ver se alguém vai acertar esse, tá bom? Mas não é isso. Nossa senhora, eu queria falar. Vou deixar. Você quer falar, Joana, agora? Pode ser, pode ser. Advérbio é aquilo que modifica o verbo. Muito bem. Olha só, pessoal, vamos fazer assim, regrinha diferente, então. Toda vez que o colega não souber a resposta, outro colega que souber a resposta pode tentar responder, tá bom? Muito bem, Joana, os advérbios são os modificadores do verbo. Muito bom. Pode marcar aí um pontinho para você. João, exemplo de advérbio de lugar. Você sabe, João? Advérbio que modifica. Obrigado por ter falado. Agora, lugar Isso. é complicado. Se eu posso modificar o substantivo. Você não pegou. Eu acho que é. Não faço ideia. Por que todo mundo pegou uma fácil e eu peguei uma difícil? Ah, eu sei um. Mas eu não vou falar mais, não. Não vou, não. Sabe ou quer pular, João? Eu pular. Quer pular? Isso. É mais difícil, não se for faz simples. Beleza, vamos passar para o próximo, então. Joana, o que... Nossa, o João vai brigar comigo. Ele vai gritar. Joana, o que é um substantivo? Substantivo é tudo que denomina as coisas. Boa, muito bem. Só um minuto, gente, que eu estou resolvendo um probleminha aqui do mapa. Vamos lá. Henrique Queiroz, dê um exemplo de frase com artigo definido. Artigo definido? Isso. Eu esqueci o que é artigo definido, me desculpe. Tudo bem. É que eu tô fazendo muita coisa. Não, tudo bem. Alguém quer falar? Eu acho que eu sei. Pode falar, Caio.
Eu acho que é umas. Sim, mas qual que é o artigo definido? Peraí, rapidinho, pessoal. Gente do céu, é definido, não é indefinido, pelo amor de Deus. O que que é uma coisa definitiva, gente? Definitiva. Então seria Não é uma, Caio. Uma pode ser qualquer um. Ué, não tem os É definido, é definitivo. Uma pode ser qualquer coisa. Agora, o que que não pode variar? O que que não pode ser outra coisa? que não pode ser outra coisa. Você acabou de repetir o que eu disse, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha só. Um artigo ou o artigo? Qual que é definido? Um artigo Pelo amor de ou o Deus. artigo? O artigo, então. Então, qual o exemplo que você vai dar com artigo definido? Seria. Olha, o sapo. Boa, eu vou dar meio Isso, ponto Caio, para Joana. aquela, quando é definido, é exatamente alguma coisa, tipo assim, eu quero um mangá. Não, pode ser qualquer um. Agora, quando é definido, eu quero aquele, eu quero esse. Boa, muito bem, Deus. muito bom. Próximo é o Andrew. Andrew, exemplo de advérbio de tempo, você sabe? 30 Vejamos. segundos. É tipo. Em um lugar tão distante, vamos ver assim. Não, distante não, isso aí é distância. De tempo, pera, lembrei. É tipo falar que em tal ano. Tempo. Pense nas palavras que a gente usa para tempo na nossa vida. Tipo, né? Quais palavras que a gente usa? Tem o dia tal, o dia. Pensa aí. Que Não é? injustiça. Injustiça. Por que você já tá usando ele e nós pra cá? Eu vou começar a ajudar você também, João. Gente, meu Deus do céu, se fosse pra mim responder as que todo mundo não soubesse, olha, eu já tava com uns 5 pontos, viu? Vamos lá. Andrew não sabe. Acho que o Andrew caiu, é porque a internet dele caiu. Espera ele voltar, gente. Calma. Qual que eu posso responder? Posso? Pode. Ontem. Boa, João. Olha só, como o Andrew não ouviu, na hora que ele entrar, se ele respondeu, eu vou dar ponto para ele também, mas pode anotar um ponto aí para você, João. Muito bem. Muito boa. Agora o próximo é o Caio de novo. Caio, exemplo de pronome pessoal. Pronome pessoal? Pronome pessoal é. Eu. Boa, muito bem, parabéns. Muito bom. Peraí, tá faltando gente. Joana, Henrique Queiroz, João. Eu vou sair da Joana. voltar. Me bugou, tá? Tá bom. Joana, exemplo de advérbio de negação. Não preciso mais. Negativo? Negativo. Não, advérbio de negação. Advérbio. Isso. É simples, é direto e reto. Jamais. Jamais, muito bem. Você também poderia ter Não. usado não, que também é de negação. Eu só lembro do jamais. Eu tava assim, ó. Por favor, Joana Quita. Sai. Responder. Muito bem. Henrique Queiroz, o que são verbos? São ações. Isso, são todas as palavras que indicam algum tipo de ação ou estado. Muito bom. O verbo da natureza. Isso, fenômenos da natureza, muito bom. Ô, João, o que é um substantivo abstrato? Eu expliquei isso para vocês ontem, hein? Então, lá, já sabe. Ó, abstrato é uma coisa que
Não existe. Tipo, Não, amigo, não, amigo. Existe sim. Você só não consegue. você ajuda. Você ia falar que ia ajudar. Vamos lá, João. Pelo amor Conclui de a sua Deus, pelo frase. amor. É uma coisa que não existe. Eu falei um pouco disso para vocês. Continua falando Amigo, para ver. existe. Você só não consegue. Você só não consegue, não consegue. Eu não vou falar o que você não consegue. Ver. Ver você com. Peraí. Você não consegue ver. Você não consegue. Assim, Me dê um exemplo de substantivo abstrato, João. eu posso falar? Não, Só... deixa o João falar. Mas Deixa eu ver sim. se o João fala. Peraí. Vamos colocar em português aqui. O nome de uma coisa, João, que você não consegue ver, mas que é um substantivo, né? Existe. Você só não consegue ver e nem tocar. Já sei qual que é. Não, Oxigênio. João, você falou na aula de segunda-feira, segunda-feira, que ar era substantivo abstrato. E eu te falei que não era, porque o ar tem a sua forma física, né? Mas que outras coisas são substantivo abstrato, e eu te dei um exemplo. Qual era o exemplo? Você lembra? Eu sei qual que é, eu sei qual que é. João, acho que o João travou. Meu amor, é. Oi? No começo. Quê? Ô, prof, Oi? eu sei A qual que é. internet já caiu, gente. Voltei. Tudo bem. Tudo bem, Caio. Eu não estou conseguindo ouvir o João. Acho que ele travou. Você quer falar, Caio? Pode falar. Olha, pode ser ácaros ou bactérias. Voltei. Oi, Caio, não ouvi. Ácaros ou bactérias? Não. Pelo amor de Deus, eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Pode falar, Joana, pode falar. Felicidade. Boa, muito bem. Gente, olha só, vou explicar de novo para vocês, tá bom? Substantivo abstrato, ele está diretamente relacionado com as emoções, os sentimentos, as sensações, tá bom? Porque são nomes de coisas que a gente não consegue apalpar, que a gente não consegue ver, não está no mundo físico, mas existem. Por exemplo, o amor, a paixão, a tristeza, a felicidade, são do campo dos sentimentos, das emoções, e são substantivos abstratos, certo? Não se esqueçam disso, jamais. Sabia, Tá bom? sabia. Beleza, pessoal. O científico mais falo. E eu esqueço que, tipo, não é uma coisa que exatamente existe, é uma coisa que o ser humano criou. Esses são nomes para sensações e sentimentos que a gente tem. Bem, vamos lá. Próximo quem é mesmo? Joana. Joana, o que é um adjetivo? Qual é o seu adjetivo pátrio, Joana? Brasileira. Boa, muito bem. Mineira. Patense. Gente, depois dessa do substantivo abstrato, olha que vergonha. Vocês são a vergonha da profissão. Vamos lá, pessoal. Henrique Queiroz. Exemplo de substantivo composto, Henrique Queiroz. Sim. Guarda-chuva? Boa, muito bem. Ô, Benício, sai da cozinha, mamãe já vai chegar. Sai da cozinha. Volta pra cá. Benício, espera a mamãe chegar. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Nós vimos tudo. Benício. Ai, vamos lá, pessoal. O próximo é o Andrew. Andrew, um exemplo de frase com artigo indefinido. Sim, Ih, não? não tô lembrado, não. Não? Vai passar? Meu Deus. Passar. Eu sei o que é. Vou deixar o João responder, que ele falou que sabe, tá bom, Caio? Ah, beleza. O artigo definido. Indefinido. Indefinido é talvez uma coisa assim.
João não falar? sabe? Então vai, Caio. O João não falou, pode falar, Caio. É uma mochila. Boa, muito bem, muito bom. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente, ao invés de ver produção textual, a gente acabou vendo revisão de classe de palavras no WordWall. É isso. O que vocês acharam da aula de hoje? Olha, eu amei, sério. Gostei pra caramba. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. E foi isso, pessoal. Vocês querem fazer algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Não, não. Não? Boa. Então é isso. Um abraço para vocês. Uma ótima noite para vocês. Descansem bastante e até amanhã. Igualmente, com Deus, falou. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até amanhã. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau. Até Tchau. amanhã.